Olá, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo irmão Jacob. Nós vamos ver hoje o capítulo 14 e o primeiro item tem o título de Excursão Confortadora. Quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem e, em muitas ocasiões, inadvertidamente, recitamo-la para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem e sempre que tomamos a palavra em público, suplicamo-la para o mundo em altos brados. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente, olvidamos a palavra do Senhor que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos através do devotamento ao próximo. O problema avultava em minhas cogitações. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam, amparavam-me sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes de que se faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Eu não providenciara luz para mim mesmo, conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Mantinha-se-me o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? É uma pergunta. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? Então, às vezes ensinamos aos outros, mas praticamos o que ensinamos? O exercício do bem é muito significativo. Precisamos colocar em prática os ensinamentos do Cristo que veio nos ensinar, em nome do Criador do Universo. O Senhor Jacob diz por que não ficamos em silêncio para ouvir, entender os ensinamentos do Cristo, ao invés de ficar pensando nos atritos do mundo. Em certos momentos, contradizemos a nós mesmos. Jacob não se conforma, É uma outra questão. Jacob não se conforma por não ter suas irradiações visíveis, sua aura. Supunha que não tinha esse halo que costumamos ver nos quadros da pintura de algum santo, E vejamos sobre essa questão da aura. Tem um texto do livro Obras Póstumas, escrito por Allan Kardec, e o título é Introdução do Estudo da Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Eu vou ler alguns trechos que se relacionam com essa questão da aura. A ação fisiológica de indivíduo a indivíduo, com ou sem contato, é fato incontestável. Semelhante ação, evidentemente, só pode ser exercida por um agente intermediário, do qual o nosso corpo, os nossos olhos e os nossos dedos, principais órgãos de emissão e de direção, são reservatório. Esse agente invisível é necessariamente um fluido,
Qual a sua natureza e a sua essência? Quais as suas propriedades íntimas? Será um fluido especial ou uma modificação da eletricidade ou de algum outro fluido conhecido? Não será antes aquilo a que hoje damos o nome de fluido cósmico, quando se acha esparso na atmosfera, e fluido perispirítico, quando individualizado? Essa questão, aliás, é secundária. O fluido do perispírito é imponderável, como a luz, a eletricidade e o calórico. É invisível para nós no nosso estado normal e somente se revela por seus efeitos, mas torna-se visível a quem se ache no estado de sonambulismo lúcido e mesmo no estado de vigília às pessoas dotadas de dupla vista. No estado de emissão, ele se apresenta sob a forma de feixes luminosos, muito semelhante à luz elétrica difundida no vácuo. Em suma, a sua comparação com este último fluido se limita a isso, pois, pelo menos ostensivamente, não produz nenhum dos fenômenos físicos que conhecemos. No estado comum, apresenta cores diversas, conforme os indivíduos que o emitem, ora vermelho, fraco, ora azulado ou acinzentado, igual ligeira bruma. Muitas vezes espalha sobre os corpos próximos uma coloração amarelada, mais ou menos forte. Sobre essa questão são idênticos os relatos dos sonâmbulos e dos videntes. Mais adiante do texto, pela vontade é que se dirigem os seus eflúvios através do espaço, saturam-se dele alguns objetos, ou faz-se que ele se retire dos lugares onde está em abundância. De passagem, digamos que é neste princípio que se funda a força magnética. Enfim, parece que ele é o veículo da vista psíquica, como o fluido luminoso o é da vista ordinária. Embora emane de uma fonte universal, o fluido cósmico se individualiza, por assim dizer, em cada ser e adquire propriedades características que permitem distingui-lo de todos os outros. Mais adiante, nós lemos: a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais é muito variável. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, essa irradiação pode ficar circunscrita nos limites de alguns passos, mas, atuando pela vontade, pode alcançar distâncias infinitas. A vontade que dilata o fluido do mesmo modo que o calor dilata os gases. As diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam sem jamais se confundirem, exatamente como as ondas sonoras que se conservam distintas, apesar da imensidade de sons que simultaneamente abalam o ar. Consequentemente, podemos dizer que cada indivíduo é um centro de uma onda fluídica, cuja extensão se acha em relação com a força de vontade. Mais adiante, nós lemos: das qualidades particulares a cada fluido resulta uma espécie de harmonia ou desacordo entre eles, uma tendência a se unirem ou evitarem, uma atração ou repulsão, numa palavra, : as simpatias ou antipatias que se experimentam, muitas vezes sem manifestas causas determinantes. Se nos colocamos na esfera de atividade de um indivíduo, a sua presença não raro se revela a nós pela impressão agradável ou desagradável que o seu fluido nos produz. Quando estamos entre pessoas que sentimos diferentes, cujos fluidos não se harmonizam com os nossos, então uma penosa reação entra a nos oprimir
e ali nos sentimos como nota dissonante num concerto. Se, ao contrário, muitos indivíduos se acham reunidos em comunhão de vistas e de intenções, os sentimentos de cada um se exaltam na proporção mesma da massa das forças atuantes. Quem não conhece a força de arrastamento que domina as aglomerações onde há homogeneidade de pensamentos e de vontade? Ninguém pode imaginar a quantas influências estamos assim submetidos à nossa revelia. Um pouco mais adiante, nós lemos: não podemos nos pronunciar afirmativamente sobre essas questões de modo absoluto, mas devemos, pelo menos, convir em que a teoria do fluido cósmico individualizado em cada ser, sob o nome de fluido perispirítico, abre um campo inteiramente novo para a solução de uma imensidade de problemas até agora insolúveis. Mais adiante do texto, nós lemos: cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio, que o envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, pode essa irradiação ficar circunscrita nos limites de alguns passos, mas, atuando à vontade, pode alcançar distâncias infinitas. A vontade como que dilata o fluido, do mesmo modo que o calor dilata os gases. As diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam, sem jamais se confundirem, exatamente como as ondas sonoras que se conservam distintas, a despeito da imensidade de sons que simultaneamente abalam o ar. Pode-se, por conseguinte, dizer que cada indivíduo é centro de uma onda fluídica cuja extensão se acha em relação com a força da vontade. Esse texto é bem longo, mas lemos apenas uma parte do texto que nos auxilia a vermos essa questão, né, sobre as influências, né, sobre os fluidos que nós emitimos, melhor dizendo. Então, vamos agora ao próximo item: amparo filial. A sós com Marta, de vez que o irmão Andrade retomara as obrigações que lhe eram habituais, a fim de reencontrar-me à noite, não dissimulei a tristeza que me asfixiava. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se por reconfortar-me. Estava amargurado, vencido. Expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Não acendera a própria lâmpada à frente do futuro. Ali ninguém me acusava, ninguém me proclamava as deficiências, todavia eu próprio não era estranho à minha posição. Não lhe faltava com a expressão caprichosa da zanga juvenil, mas com o profundo sentimento do homem que se vê desencantado, de momento para outro, enganado nas melhores intenções. Marta, porém, pediu-me serenidade e reflexão. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições e que, naquele núcleo de trabalhadores, ninguém se julgava maior. Muitos companheiros traziam densa obscuridade consigo e nem por isso deixavam de operar contentes e serviçais na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Não era lícito entregar-me daquele modo ao desânimo. Ainda que houvesse perdido o tempo de todo, não me cabia supor que as lágrimas bastassem ao trabalho reparador. Competia-me o trabalho de renovação incessante para o bem. É interessante como reclamamos e temos dificuldade de nos modificarmos.
Mas também, quando tudo ou quase tudo se modifica, a pessoa pode se sentir estranha no ambiente. Talvez ele, se sentindo estranho no ambiente, não procura algum trabalho, uma atividade na colônia, apesar de ser bem ativo. Ele precisava da iniciativa, porque nada pode ser obrigado na caridade, né? A filha convida o pai a visitar o local que ele já estava demonstrando interesse em rever. Já tinha mostrado, melhor dizendo, né, que ele estava interessado em rever um local em que ele vivia quando encarnado. Vamos ao próximo item. Viagem feliz. Reparando meu sincero propósito de reajustamento, Marta, bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para auxiliar-me. Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração. Por lá, alguns laços queridos me aguardavam o espírito. Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos na jornada terrestre estavam inteiras dentro de mim. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter sob o esplendor solar. Abafei as preocupações que me torturavam e aprestei-me. Há breve tempo, achávamos-nos fora do abençoado pouso de serviço e refazimento. À claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão um aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera e, distanciando-nos do burgo, ou seja, uma fortificada, uma murada em volta, né? Distanciando-nos do burgo venturoso, notei que atravessávamos outras colônias espirituais cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha de que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando o mesmo quanto às esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sob os meus olhos, se Marta docemente não me chamasse a atenção para os objetivos que nos conduziam. Nestes planos, disse minha filha, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo, entre aspas, né, vive por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne que estimam viver, por enquanto, quase que exclusivamente do passado. Não praticam males graves, porém não se aplicaram ao bem tanto quanto deviam. Queixam-se de 1000 infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa, ou seja, não se esforçam para melhorar nada, apesar de precisar mudar certas condições para melhorar. E aí ela continuando a leitura, melhor dizendo, graciosamente acentuou, é o pessoal da omissão, isso está entre aspas, né? Pessoal da omissão, ou seja, deixar de fazer algo ou não agir quando se esperaria que fizessem, né? É uma negligência, um desleixo. Continuando a leitura. Supunha-nos muito longe de atingir a estação de destino, quando a ternura filial me indicou a linda paisagem da Califórnia. Julguei fosse descortinar antes os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as águas soberbas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos o chão norte-americano. Como descrever a maravilhosa viagem para o leitor faminto de informações? Não guardo a presunção de fazê-lo. Temos aqui em jogo forças e elementos inapreciáveis ao senso contemporâneo e seria tão difícil explicar minha rápida jornada ao oeste dos Estados Unidos,
quanto seria impraticável qualquer narrativa por parte de um homem comum aos seus vizinhos, depois de haver viajado no espaço com velocidade mais ou menos semelhante à da luz ou à do som. Se um europeu culto precisa cuidado ao comunicar-se com um esquimó, de modo a não ferir-lhe a posição mental e a fim de não ser tomado por mentiroso, que dizer das medidas de um espírito desencarnado deverá adotar em face de um amigo ainda enclausurado num corpo terrestre? Então vemos aqui que o senhor Jacob precisava se descontrair para se renovar no seu novo habitat do plano espiritual. A filha atende ao pedido que ele já havia feito anteriormente, queria ver a Califórnia. Mas como ele não gosta de perder nenhuma oportunidade de aprender, quando encontra outra colônia pelo caminho, para ver, né, mesmo que seja pelo lado de fora deste lugar. E é bom querer aprender, conhecer, né, entender lugares, conhecer pessoas, paisagens. Ao sair da colônia, ele recorda novamente a ponte pela qual ele e seus companheiros adentraram nesta colônia pela primeira vez. E, obviamente, onde sua filha também reside. E como saíram cedo, o ar estava branco. Se fosse aqui na Terra, haveria uma neblina, mas no local em que ele está, tudo está branco. E quando na vinda para a Terra, eles viam outras colônias e a atravessavam. E a filha então explica ao pai que pode entrar em determinadas colônias, cujo grau evolutivo é menor que o grau evolutivo do desencarnado que passa por ele. E há colônias que, em termos de vibração, são mais elevadas, portanto, dependendo do grau evolutivo do desencarnado, precisa pedir autorização para entrar nesta colônia. É o que vemos no livro Nosso Lar, né? Tem essas questões, né? Espíritos querem entrar lá, mas tem que pedir para entrar, né? Está no capítulo 31 do livro Nosso Lar, um exemplo, né? Não vou colocar aqui. Continuando a leitura, visita significante. Após saciar a sede afetiva junto de corações particularmente queridos à minha alma, surgiu-me certo propósito invencível. Recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei alguém a cuja inteligência e bondade nunca dispensara suficiente admiração. Fitou-me a filha como adivinhar-me os pensamentos. Antes, porém, que me dirigisse a palavra, consultei de improviso. Marta, não seria possível avistar-nos com Thomas Edison? Ela sorriu, compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos a direção norte. Decorridos alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem além. Nós, que defrontávamos extensas comunidades, evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos agora em vasto círculo de educação anglo-saxônica. Anglo-saxônia. Passei a usar o inglês para melhor entender-me. Conduziu-me Marta ao nobre edifício onde expôs o propósito que nos movia a um cavalheiro de respeitável figura, mas surpreendido, ouvi o interpelado anunciar que o grande benfeitor já fora avisado quanto à nossa visita e aprestava-se para o encontro. Habitava ele, esclareceu o informante, esfera muito elevada, mas viria imediatamente receber-nos por 15 minutos. Não disponha de mais tempo. Acostumado no Brasil às longas conversações, embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei, acanhado, renunciar à satisfação que pedira. Contudo, o prestimoso irmão que nos atendia esclareceu que,
Durante o ano de 1947, o grande inventor destacou maior percentagem de tempo para rever amigos de outra época. Enquanto aguardávamos, indaguei de minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Continuaríamos, além da morte, assim isolados uns dos outros pelas fronteiras linguísticas? Os desencarnados no Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos em razão do idioma, convertido desse modo num cárcere? Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos à mente encarnada e que, à medida que nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo, até conseguirmos recursos de acesso à perfeita comunhão espiritual, absolutamente libertados de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Acentuou que, dos agrupamentos temporários em que estacionávamos, os espíritos em maioria são obrigados ao retorno à carne, a fim de prosseguirem no aprendizado, e que toda libertação e toda sublimação tem o seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontramos na realização A, por mais desejemos a realização B, não lhe atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. Então, é muito interessante, o Sr. Jacob deseja visitar Thomas Alva Edison, né? Um grande inventor que o conheceu quando ambos estavam encarnados. E Thomas Edison é muito lembrado pelas suas invenções e por elas ficou famoso, mas também foi empreendedor. E assim seus inventos eram divulgados e vendidos, como aconteceu com o fonógrafo, entre outras invenções. Ele vendia esses aparelhos para fazerem gravações. E Jacob, encarnado, vendia desses aparelhos e também fazia gravações nos discos, a pedido de algum freguês. E Jacob era negociante e por isso se conheceram. E ele gostava de conversar, negociar com esse inventor. Daí o motivo por visitá-lo. Ambos estavam desencarnados. E vemos nesse texto que Thomas Alva Edison estava em plano muito elevado e espíritos como esses têm muitos trabalhos a realizarem. Portanto, ele iria vir conversar com um amigo, mas não poderia ficar mais de 15 minutos. E isto, de início, Jacob achou que ele não queria muita conversa. Mas depois ele compreendeu. O cientista tem muito trabalho e não dispunha de muito tempo para conversar. Teremos outro item para ler temos um outro item para ler deste capítulo, mas deixaremos para a próxima semana. Que tenhamos uma ótima semana. Que Deus nos auxilie e nos ampare.